Fala galera, tudo bem? Vamos falar mais um jogo histórico hoje aqui, Brasil e Suécia, Copa de 94, um jogo que certamente muita gente vai se lembrar. Você pode aproveitar e deixar aí nos comentários se você se lembra desse jogo, se você não se lembra, às vezes se você não era nascido, né? Tem muita gente aqui que acessa o canal que nasceu depois da Copa de 94, então eu quero saber o relato de vocês, se vocês se lembram, se vocês eram nascidos, o que vocês se lembram desse jogo, porque esse é um daqueles jogos que eu acho que são dos mais legais de rever anos depois, dentro dessa ideia aqui do quadro de jogos históricos no canal, porque são alguns daqueles jogos que algumas sensações ficam marcadas para a história e não necessariamente elas têm a ver com que a análise do que foi o jogo. Isso é muito frequente, tem sido muito legal esse exercício de rever tantos jogos importantes da história. Então você está mais do que convidado para se inscrever no canal, só clicar aqui, ativa o sininho da notificação, fica de olho nesses vários jogos históricos que eu tenho postado nos últimos dias, as análises por aqui. Aliás, muita gente até fala, coloca as imagens, bota o vídeo também enquanto você vai falando, seria muito mais legal, concordo totalmente, mas existe uma questão de direitos de imagem, então até para respeitar as regras do próprio YouTube, obviamente eu não coloco as imagens dos jogos. Se fosse liberado para utilizar normalmente, seria muito mais legal do ponto de vista de análise e até do universo que se abriria para fazer outros tipos de análise aqui também. Mas conto aí com vocês, nas sugestões aqui nos comentários também, para falar de outros jogos, citem aí outros jogos para que a gente possa analisar aqui no canal. E vamos falar então desse Brasil e Suécia. Por que é um jogo que contraria um pouco algumas das sensações da época? Porque esse foi um jogo muito de um ar dramático, o jogo do Brasil tendo dificuldade para ganhar, um 1-0 suado, sofrido, com um gol já na reta final do Romário, colocando o Brasil na final da Copa do Mundo, que não acontecia desde 1970. A Suécia tinha arrancado o empate do Brasil, né? Os dois tinham empatado na fase de grupos, então eles se enfrentavam novamente dentro da mesma Copa do Mundo. A Suécia tinha eliminado a Romênia, que era uma das sensações do torneio, nas quartas. O Brasil tinha passado também de forma dramática pela Holanda, aquele gol do Branco de falta. Então era um jogo aguardado, a Suécia era um adversário perigoso. Só que em campo, se a gente parar para ver o jogo analisando depois, tirando o componente do envolvimento emocional, da questão da tensão de uma Copa do Mundo, o jogo foi muito bem jogado pelo Brasil. O Brasil fez uma excelente partida e aí a gente entra em uma outra questão, que é como a seleção de 94 é muito marcada por ser teoricamente uma seleção mais defensiva, por não ser uma seleção tão bem vista assim pelo torcedor brasileiro, o que eu acho que em alguns momentos algumas críticas são totalmente coerentes, em outros nem tanto. Nesse jogo especificamente, o que a gente viu no primeiro tempo foi uma qualidade técnica enorme do Brasil para enxergar espaços, fazer a leitura dos espaços, criar uma chance atrás da outra e atropelar um adversário que estava bem na Copa do Mundo. Então, o placar foi 1-0, o jogo foi suado, o gol realmente só foi sair já na reta final. Mas o Brasil poderia ter terminado o primeiro tempo goleando e não seria nenhum exagero pelo que era a partida. Então foi sim uma bela atuação coletiva do ponto de vista de criação de jogadas, de associação, de toque de bola, de envolver o adversário. E aí a gente entra em alguns dos aspectos táticos do jogo. Brasil jogando com a formação que já tinha virado a titular dentro da Copa do Mundo, né? O Mazinho ganhou a posição do Raí dentro da Copa, então Mazinho e Zinho. E é interessante até prestar atenção nessa questão do posicionamento, porque muito se fala sobre o número de volantes, de jogadores defensivos, e eu acho que essa era muito uma seleção brasileira de meio-campistas, porque não eram jogadores exclusivamente defensivos, não eram aqueles jogadores mais clássicos da armação, aquele camisa 10, aquele meia da chegada, mas eram jogadores que tinham muita qualidade técnica para essa troca de passes, para esse controle do meio-campo. E controle acho que foi a palavra do primeiro tempo, principalmente. Por quê? A Suécia estava ali dentro do seu 4-4-2, a Suécia tinha perdido o Schwarz, que tinha sido expulso na prorrogação contra a Romênia, tinha o Tern voltando para o centro do campo, Tern e Milde formando a dupla de volantes, de meio-campistas, de um lado o Ingesson, do outro lado o Brolin, que era um dos jogadores mais perigosos dessa Suécia, sempre partindo da direita para dentro para dar maior aproximação à dupla de ataque, que tinha o Kenneth Anderson encostando muitas vezes no Dahlin, que era o jogador que era aquela ameaça mais constante por ter velocidade, por partir para cima dos zagueiros, cair pelos lados do ataque. Ele trava algumas boas disputas com o Aldair no primeiro tempo, mas era uma Suécia de uma busca de jogo bem mais direto, então recupera e acelera, principalmente com as saídas do Brolin e a dupla de ataque. Lembrando que a Suécia tinha no banco de reservas o Larsson, que acabou não entrando dentro desse jogo, até porque a Suécia depois fica com um jogador a menos, vamos chegar lá. Mas
essa era a formatação, o desenho, a estrutura tática e a estratégia da Suécia. Um time que tentava se defender a partir das duas linhas com 4 e tinha 2 jogadores de frente. Era uma boa seleção da Suécia. E do outro lado, o Brasil, que tinha Jorginho numa lateral, Branco na outra, Aldair e Márcio Santos formando a dupla de zaga. Aí o meio-campo tinha o Mauro Silva iniciando a saída de bola, muitas vezes mais recuado, entre até os zagueiros. Então, Márcio Santos à esquerda, Aldair à direita, o Mauro Silva iniciando a saída de bola. E aí começava uma das vantagens que o Brasil encontrava para gerar tantas situações no primeiro tempo. O Mauro Silva, ou qualquer um dos 3 ali, se a gente considerar um trio de saída de bola, eles encontravam o Dunga numa segunda altura ali do campo, à frente dos 2 atacantes da Suécia que tentavam cercar essa saída de bola. Essa bola chegava ao Dunga. E o Dunga passava a receber a bola num espaço em que, e ele tinha muita qualidade de distribuição de jogo, ele recebia a bola num espaço que forçava um dos volantes da Suécia a sair nele. Mas mesmo que não saísse, o espaço que a Suécia cedia entre as duas linhas de 4 fez com que o Brasil, na base da movimentação, da troca de passes, da qualidade técnica, criasse um festival de chances. E isso aconteceu muito pelo lado esquerdo. Então, a movimentação era muito constante. O Romário não guardava posição, o Romário voltava para receber nas costas dos volantes, nesse espaço ali entre as linhas, para receber e acelerar, como fazia muito bem. O Bebeto se deslocava de um lado para o outro, ora caindo pela ponta, ora por dentro, ora dando a ameaça em profundidade para permitir que o Romário recuasse para receber essa bola. Zinho e Mazinho estavam um pouco mais avançados em relação ao Dunga, cada um partindo de um lado para dentro, mas também explorando essa faixa entre volantes e zagueiros da Suécia. Ou seja, o Brasil tinha muita gente numa faixa de campo que a Suécia não protegia bem. Então, se os 2 volantes da Suécia se alternavam saindo no combate no Dunga, ficava basicamente um volante contra 3, 4 jogadores do Brasil nessa faixa de campo. Então o Brasil encaixava passes por ali com uma naturalidade enorme. E dentro dessa troca de posições, essa movimentação frequente, com o Branco avançando pela esquerda, com o Zinho recebendo ora na ponta, ora por dentro, com o Bebeto trocando posições também, o Brasil conseguia triangular e envolver completamente a Suécia. Então não é por acaso que o Brasil cria muitas oportunidades. O Brasil termina o primeiro tempo com mais de 15 finalizações. Então é uma superioridade, é um volume de jogo que não tinha nada a ver com um placar de 0-0. E aí entra um outro capítulo do jogo, que era a incapacidade do Brasil em transformar tantas chances em gols. E foram várias chances claras. Logo no início do jogo tem uma belíssima triangulação do Romário com o Bebeto fazendo o pivô, acionando a entrada do Zinho em diagonal, aí o chute cruzado sai para fora. Depois o Romário tem uma chance cara a cara, o Ravelli começa a aparecer, faz uma boa defesa. Depois tem aquela jogada em que o Romário entra driblando, tira do Ravelli, bate, o zagueiro salva em cima da linha, a bola sobra pro Mazinho, o Mazinho com o gol aberto chuta para fora. E assim as chances vão acumulando, e o Ravelli depois passa a fazer várias defesas. Mas, de novo, não era que o Brasil não estivesse jogando bem, o Brasil jogou muito bem. A qualidade de troca de passe, de controle, era impressionante, inclusive. Numa semifinal de Copa do Mundo, você impedir que o adversário tenha qualquer capacidade de saída de bola, recupera a bola imediatamente, automaticamente, e de novo volta a trocar passes no campo de ataque e acelerando rapidamente para entrar e finalizar. Quem destoava no jogo, e aí o lado esquerdo era mais forte do que o direito dentro da partida, era o Jorginho. O Jorginho não estava fazendo um bom jogo. O Jorginho errou muito tecnicamente, e foi um excelente lateral, mas errava muito nos cruzamentos, nos passes, e eram algumas das principais qualidades dele. Então o jogo pela direita não fluiu da mesma forma que o jogo pela esquerda. O Mazinho acaba até substituído na volta para o segundo tempo, a entrada do Raí, muito porque o Brasil criava muito a partir dessas aproximações pela esquerda, e o Mazinho era quem chegava muitas vezes para tentar definir, já se aproximando da área. Ele chegou a ter finalização perigosa da entrada da área que o Ravelli defende, ele teve a bola dentro da área do gol vazio que ele acaba desperdiçando. Então o Brasil jogou muito bem e foi muito superior em relação à Suécia dentro da primeira etapa. No segundo tempo entra o Raí na vaga do Mazinho. Não chega a mudar muita coisa, em tese era assim, colocar um meia mais agressivo, mais ofensivo na vaga do Mazinho. O Brasil até perde um pouco desse controle do meio de campo, de ter sempre alternativa de passe, mas o Raí ocupa a mesma faixa de campo do Mazinho, partindo da direita para dentro, da direita para frente, recebe, acelera, tem algumas boas tentativas em arrancadas. O segundo tempo continua com o Brasil tendo a superioridade. O que começa a mudar aí é
O tempo vai passando. E aí, à medida que o tempo vai passando, psicologicamente, isso tem um efeito. Então, aquela tranquilidade de um time que cria, mas não consegue transformar em gol, vai virando o tempo passando e o jogo que continua aberto. E aí o cenário muda um pouco, porque passa a ser um Brasil que talvez já não criasse com a mesma naturalidade e a mesma facilidade, até porque a Suécia começava a marcar um pouco melhor a entrada da área. Em alguns momentos o Kenneth Anderson voltava para fechar um pouco mais, virar um quinto meio-campista. E aí vem a expulsão do Terne. O Terne, meio-campista, dá uma entrada mais dura no Dunga, toma o cartão vermelho direto, a Suécia fica com um a menos. Vem a substituição com o Ren entrando na vaga do Dahlin. Então a Suécia abria a mão do seu atacante mais perigoso para os contra-ataques, ficava só com o Brolin partindo da direita para o ataque e com o Kenneth Anderson à frente. Aí vira mais ainda um jogo de ataque contra defesa, de urgência e de Brasil contra o relógio. Porque o tempo vai passando, o gol não sai, o Brasil tenta pressionar, começa a jogar muita bola para a área meio de qualquer jeito. A Suécia se protege e no segundo tempo se protege melhor do que no primeiro, embora o Brasil até tenha criado algumas chances também triangulando. Tem uma finalização do Mauro Silva chegando que é perigosa. O Ravelli chega a fazer uma boa defesa no chute de fora do Zinho. Então o Brasil continua produzindo e continua criando e jogando melhor. Mas não foi todo aquele volume do primeiro tempo. A atuação do primeiro tempo foi excelente do ponto de vista coletivo. Faltou transformar aquilo na vantagem que poderia ter sido no placar. 3, 4-0, não seria nenhum exagero pelo que tinha sido o primeiro tempo. Só que o tempo vai passando, o Brasil vai se lançando e do outro lado a Suécia vai suportando e tentando encaixar uma ou outra saída à medida em que o Brasil vai se lançando cada vez mais e mais. Curiosamente, o gol da vitória vai sair do jogador que mais estava destoando até então, né? Eu falei do Jorginho, que era quem estava oferecendo menos do que de costume, errando muito mais do que de costume, mas o gol sai justamente de um cruzamento do Jorginho da direita, encontrando o Romário na segunda trave, entre zagueiro e lateral. Então esse jogo de cruzamentos para a área, diante de uma Suécia que protegia bem a área e o Brasil não tinha dentro da área jogadores de grande estatura para finalizações de cabeça, né? Porque Bebeto e Romário se deslocavam muito, o Mazinho no primeiro momento, depois o Raí, o Zinho também era outro que se movimentava, os laterais iam à frente, mas não era um Brasil de referências dentro da área para o jogo aéreo contra uma defesa postada da Suécia. Mas o gol acaba saindo assim. Então o gol sai do cruzamento do Jorginho, encontrando o Romário na segunda trave para fazer de cabeça, e aí sim, o Brasil sai na frente, chega a 1-0, isso já com 35 do segundo tempo, e consegue, com alguns sustos ali na reta final, a Suécia chega a ter bola parada para cruzar a bola para a área já ali nos minutos finais, nos acréscimos também, mas foi um jogo que, tirando a tensão do drama natural de uma semifinal que fica com o placar aberto até os últimos instantes, foi um jogo que tecnicamente, taticamente sendo analisado anos depois, é de uma superioridade gigante do Brasil em relação à Suécia, principalmente no primeiro tempo. E de um jogo muito bem jogado, inclusive, pela seleção brasileira, do ponto de vista de qualidade técnica, de colocar o adversário na roda, achando soluções a partir dos passes e da movimentação. Se for para traçar aí um paralelo, a Espanha em 2010, a Espanha entre 2008 e 2012, foi uma seleção de muita qualidade técnica e de muito domínio a partir da posse de bola. E tinha muito esse perfil de criar chances quase que naturalmente a partir de um domínio amplo. O Brasil nesse jogo fez exatamente isso. O Brasil, embora fosse muito criticado dentro da Copa, teve momentos de um futebol bem jogado, de uma maneira que muita gente não reconhecia o valor. Na semifinal, o Brasil foi bem melhor do que a Suécia e consegue, com um placar magro, avançar para a final. Conta aí com os comentários de vocês, com as lembranças, com as sugestões. Um abraço, até a próxima.